Olá, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né? Hoje, dia 6 de maio de 2020, vamos dar sequência à disciplina Ética Profissional, falando hoje sobre a análise de processos éticos pelo Conselho Federal de Psicologia. Enviei para vocês um artigo que eu acho bem interessante sobre esse tema, porque além de uma pesquisa de levantamento e análise dos principais processos éticos realizada pelo Conselho Federal de Psicologia em um determinado tempo, esse artigo também apresenta os fundamentos para o processo ético quando ele é investigado, né, quando ele é tratado pelo Conselho Federal de Psicologia, né? A minha fala sobre esse vídeo vai ser baseada nesses pontos, tá? Em como se dá a análise de um processo, como se dá a análise de um fato que pode se converter num processo ético. E ao final eu vou falar para vocês uma questão que eu gostaria que vocês respondessem e me enviassem por e-mail, como vocês têm feito, e a respeito desse tema, relacionando ao que a gente já viu nas aulas anteriores, ok? Então, vocês vão ver que as autoras do artigo começam analisando o que é, né, a participação do conselho na prática do psicólogo, né, na prática profissional, e dizem que uma das atribuições dos conselhos é garantir a qualidade técnica e ética dos serviços prestados, através não só da fiscalização, mas também de debates em que é incluída tanto a classe quanto a sociedade, né, para construir diretrizes que orientam a prática do profissional. E as investigações, quando elas são necessárias, elas ocorrem a partir de denúncias feitas por qualquer pessoa que se sinta lesada pelo trabalho desenvolvido por algum profissional de psicologia, né? E para que essa investigação seja feita, para que essa denúncia seja recebida pelo conselho, é necessário que sejam seguidos alguns critérios, né? Por exemplo, a identificação do denunciante, né? A denúncia não pode ser anônima. Identificação também do denunciado, né? Qual o nome completo e o conselho a qual ele se orienta, né? O conselho ao qual ele pertence. A descrição detalhada do fato e provas documentais, se houverem, né? Quando não existem provas documentais, o conselho, seguindo os outros parâmetros, né, os outros critérios, o conselho também acolhe a denúncia de investigação. A investigação é realizada sob sigilo, né? O profissional não é exposto durante a investigação do fato, né? E assim que o conselho recebe, né, esta denúncia, ele encaminha a denúncia para o comitê de ética dentro do próprio conselho, né? E esse comitê de ética vai analisar a denúncia, vai solicitar esclarecimentos ao profissional, que tem 15 dias depois de ser notificado para poder emitir, né, para poder se manifestar, né, ao conselho. Esse mesmo comitê de ética, após analisar tanto a denúncia quanto a defesa do profissional, não sei se eu posso chamar de defesa nesse momento, mas o esclarecimento do profissional, vai emitir um parecer, né? E esse parecer vai ser encaminhado para uma plenária, né? Uma reunião com os membros, isso tudo internamente, né? Reunião com os membros do conselho, vão formar plenárias, onde eles analisam, né, o andamento dessas investigações éticas. E quais são as consequências que podem vir a partir desta deliberação em plenária? Excluir a representação, né, quando o conselho julga e o comitê de ética julgam imprecedente a denúncia, ou instaurar um processo disciplinar ao profissional, né? No caso de instauração do processo, há uma reunião com as partes, né, mediada pelo conselho. A mediação, ela é um dos critérios, era uma das atribuições do Conselho Federal de Psicologia, mediar, né, o prestador de serviço com a comunidade. Então, há uma mediação, uma reunião de mediação entre as partes envolvidas e, em caso de condenação desse profissional, ele está sujeito a
nessa ordem, né? Advertência, multa, censura pública, né? Que é a divulgação do fato e do desenrolar do fato publicamente. Essa censura geralmente é publicada em meios de comunicação, como por exemplo o Diário Oficial, né? E há outros meios aos quais o psicólogo, os psicólogos tenham acesso. Além da censura pública, também pode haver a suspensão do exercício profissional por 30 dias ou a medida mais drástica, que é a cassação do exercício profissional do psicólogo ou da psicóloga, né? Após essa determinação, sejam, né, seja qual for a consequência, né, da condenação, o profissional tem 30 dias para estabelecer um recurso, para apresentar um recurso, né? E esse recurso é analisado, a denúncia ela pode ser reformulada, né? A condenação pode ser reformulada ou pode ser modificada, né, de alguma forma, excluída a partir do recurso apresentado pelo profissional. E a partir daí, né, tendo sido finalizada, né, a denúncia, né, o processo todo, ele é divulgado no jornal do Conselho Federal de Psicologia, né, numa sessão determinada, denominada processos éticos, de onde foram retirados os dados para essa pesquisa que está no artigo aí, né. A pesquisa foi feita analisando essa publicação do Conselho após a divulgação do processo no Jornal do Psicólogo. Vocês podem pesquisar, né, processos éticos, Jornal do Psicólogo, vocês vão encontrar a publicação desses processos após a finalização, né, como eles encontraram aí. E aí, depois dessa explicação no artigo, os autores vão entrar, né, na análise dos processos, as dificuldades que eles encontraram no levantamento dos dados, quais os tipos de casos que foram encontrados, vão dizer também sobre a maior incidência dos processos éticos no Brasil, né, se eu não me engano, de 2015, né, para cá, até 2018, se eu não me engano, a análise. E aí, a pergunta que eu faço para vocês, que eu gostaria que vocês me respondessem, me enviassem a partir deste texto gostaria que vocês tentassem até 10 linhas no máximo, não uma resposta muito grande, elaborada, enfim. Em até 10 linhas, eu gostaria que vocês relacionassem o grande número de processos éticos relativos à elaboração de laudos psicológicos e outros documentos escritos, a formação do profissional após a graduação. Vocês estão lembrados que na última aula nós falamos sobre o tripé, né, sobre o qual se assenta a formação do profissional. É a formação, que não é só acadêmica, é uma formação continuada após a graduação, a supervisão, né, de casos clínicos e a psicoterapia pessoal. Nesse caso, eu gostaria que vocês se detivessem no ponto relacionado à formação do profissional após a graduação e como a gente pode relacionar essa formação ao grande número de processos éticos recebidos pelo Conselho, realizados pelo Conselho, relacionados à elaboração de laudos psicológicos e outros documentos. Ok? Respondo essa questão após a leitura do texto, me enviem. Assim como alguma dúvida que tiverem, também podem me enviar. Um abraço.